Feliciano. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, cidadãos que nos assistem na TV ou que nos ouvem pelo rádio, iniciou-se o mais importante triênio esportivo da história do Brasil. E sobre essa ocasião tão especial, farei alguns comentários nessa sessão da Câmara dos Deputados. Antes, porém, gostaria de agradecer novamente a todos os deputados e deputadas da recém-criada Comissão de Esporte, para a qual fui eleito presidente nesse ano tão importante de 2014. Ratifico meu compromisso com a defesa intransigente do desenvolvimento do esporte e da transparência absoluta na realização dos gastos que envolvam recursos públicos. A Comissão do Esporte estará atenta não só aos 2 mega-eventos que sediaremos nos próximos anos, mas também a todo o ambiente esportivo brasileiro, especialmente no que concerne ao esporte amador, fundamental para o desenvolvimento do Brasil. No âmbito da comissão, nós discutimos questões muito importantes, como recentes casos do racismo no futebol brasileiro, a prestação de contas das obras em São Paulo, Curitiba, e a questão de segurança durante a disputa. Senhoras e senhores deputados, o ano de 2014 abre o ciclo que abrangerá a Copa do Mundo e culminará com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio em 2016. São eventos que demandam gastos incríveis de bilhões de reais, sendo a maior parte realizada pelo setor público. O Brasil assumiu grande responsabilidade com o seu povo e com a comunidade internacional, tendo a obrigação de cumpri-las a contento. As dificuldades inerentes à realização de eventos de tamanha monta requerem muito investimento e eficaz planejamento. Esse ano da Copa do Mundo, algumas das obras de infraestrutura necessárias para a realização dos Jogos, infelizmente, não foram realizadas ou não ficarão prontas a tempo. Apesar disso, além da revitalização e construção dos estádios nas cidades-sede, outros importantes empreendimentos de reordenamento urbano foram realizados, deixando evidente e relevante legado para todas as comunidades envolvidas antes mesmo do acontecimento. As manifestações de junho de 2013 demonstraram que parte da população brasileira mostrava-se algo cética quanto ao legado a ser deixado pela Copa do Mundo e pelos Jogos Olímpicos. Respeitamos e concordamos com alguns dos argumentos de que se opõem à realização dos megas-eventos. Entretanto, devo dizer aos defensores de que não haverá Copa que os eventos são realidades inelutáveis e devemos dar o melhor para que todos os atores envolvidos, governos, cidadãos e turistas, possam aproveitá-los da melhor forma possível. A inaudita visibilidade brasileira no calendário internacional deve ser utilizada para melhorar a condição de vida dos brasileiros, atraindo mais investimento, mais indústria e, claro, mais turistas e divisas. Isso não quer dizer que devemos ignorar excessos e problemas e omissões. Como primeiro presidente da recém-criada Comissão de Esporte, pautarei minha conduta à frente do colegiado tanto pela fiscalização implacável, como pelo apoio incondicional às medidas acertadas que possam fomentar a fruição e a prática esportiva no Brasil, especialmente pelas camadas populares. Vossa Excelência, permite, nobre deputado? Pois não, nobre apenas deputado. cumprimentar Vossa Excelência, que foi praticamente o autor da ideia de desmembrar as comissões de turismo e de esporte, e Vossa Excelência tem a responsabilidade agora de conduzir essa comissão e fazê-lo com brilho e proficiência de sua atuação até hoje. Portanto, eu tenho absoluta certeza de que a comissão presidida por Vossa Excelência, e quem lhe fala é o seu companheiro Mauro Benevides do Ceará. A comissão que Vossa Excelência preside haverá de cumprir os objetivos para os quais ela foi criada, e Vossa Excelência terá condições, com o prestígio que lhe emprestarão os membros da comissão e a própria mesa, condições de conduzir esse órgão técnico para que ele realmente atenda aos objetivos institucionais que Vossa Excelência concebeu como autor dessa importante proposição. Cumprimento-o por essa iniciativa agora relembrada na tribuna da Casa. Meu eterno presidente do Congresso, Mauro Benevides, me alegra muito colar a ideia da Vossa Excelência no meu discurso. A voz que
a figura da hombridade, da honestidade, o exemplo de homem público nessa casa, e que serve de referência não só a mim, como aporte, mas também a todos os congressistas, de como se pauta uma vida pública guiada pelo caminho do bem. Por isso que eu faço questão de colocar no meu discurso as palavras da Vossa Excelência. Muito obrigado. Deputado Damião Feliciano. Deputado Luiz Couto, da Em Paraíba. primeiro lugar, quero felicitá-lo pela presidência da Comissão de Esportes. Criada essa comissão, Vossa Excelência foi escolhido, e coloca agora no seu pronunciamento aquilo que Vossa Excelência pretende realizar enquanto presidente, é claro, com o apoio dos parlamentares que compõem essa comissão. Vossa Excelência chama a atenção para o esporte, principalmente para as camadas populares, que é fundamental. Nós verificamos que o esporte é um instrumento para tirar a juventude das drogas, e Vossa Excelência coloca isso. O Brasil tem muitas alegrias no esporte, no futebol, no vôlei, e precisa trabalhar em outras formas esportivas, no sentido de fazer com que nas Olimpíadas que nós teremos em 2016, nós possamos ter grandes vitórias, muitas medalhas para os nossos representantes, os nossos atletas. Parabéns, Vossa Excelência, pelo pronunciamento e, com certeza, naquela dupla Cosme e Damião que Vossa Excelência tem na saúde, Vossa Excelência agora, o irmão continuando lá na medicina, e Vossa Excelência também exercendo a medicina, mas também a política, a boa política, com certeza fará com que essa comissão possa trabalhar e trazer propostas que possam melhorar o esporte, trazendo a alegria e saúde para todos os brasileiros que possam praticá-lo. Muito obrigado, um abraço para Vossa Excelência, como paraibano, e a certeza de que nessa comissão Vossa Excelência será o timoneiro, aquele que vai levar aquela comissão a trabalhar a questão dos diversos tipos de esporte, levando a população a praticá-lo, para que possa trazer alegrias para o povo brasileiro e também a saúde, porque o esporte ele traz a saúde do corpo e da alma. Caro deputado Luiz Couto, eu fico muito contente por duas alegrias. Primeiro, pela condução do seu discurso, e depois para a intimidade da minha pessoa quando fala no meu irmão, o Cosme e Damião. Realmente, os dois religiosos, que por sinal também eram médicos, o senhor que é religioso sabe disso, e essa introdução do meu discurso com a intimidade do meu irmão gêmeo, que também trabalha na medicina, me faz extremamente salutar e a alegria de poder colocar dentro do meu discurso. Muito obrigado, querido padre Luiz Couto, deputado do meu estado da Paraíba. Isso não quer dizer que devemos ignorar excessos de problemas e omissões. Como primeiro presidente da recém-criada Comissão de Esporte, poderemos me conduzir à frente do colegiado tanto pela fiscalização implacável, como pelo apoio incondicional às medidas acertadas que possam fomentar a fruição e a prática esportiva do Brasil, especialmente pelas camadas populares, como já disse. Em recentes argumentos da segmento da população, há a equivocada noção de que estamos construindo elefantes brancos nas cidades-sedes, desperdiçando preciosos recursos que poderiam ser utilizados em saúde e educação. Notem que se estima em aproximadamente 33 bilhões de reais o total de investimento a ser realizado na Copa do Mundo. Desse montante, perto de 8 bilhões estão sendo destinados às arenas. Os outros 25 bilhões, compostos por capital público e privado, serão totalmente investidos em obras de infraestruturas que beneficiarão não apenas as cidades que cederão os jogos, mas também todas as regiões circunvizinhas. Segundo a matriz de responsabilidade publicada pelo Ministério do Esporte, metade dos investimentos total das arenas foi financiado pelo BNDES, sem qualquer relação com o orçamento da União destinado à saúde e educação, que, de acordo com dados oficiais, só aumentou desde a escolha do Brasil como sede da Copa. O valor semelhante está sendo investido diretamente nos estádios pelo governo estaduais e municipais, que viram na Copa uma oportunidade única de tirar do papel um importante projeto de mobilidade urbana e infraestrutura, ganhar projeção internacional
e lucrar com os 25 bilhões que a Embratur estima que os turistas gastarão. Ainda sobre os chamados elefantes brancos, as arenas, além do conforto proporcionado aos torcedores durante a realização de partida, tornar-se-ão centros multiuso que poderão receber grandes shows internacionais e outros eventos esportivos de grande apelo. Há alguns dias, ao mesmo tempo em que se discutia em Porto Alegre um investimento de 40 milhões em estruturas complementares necessárias para transformar o estádio do Beira-Rio em arena capacitada a receber jogos da Copa, estudos do governo gaúcho demonstravam que o evento deve resultar em um aumento de 500 milhões do produto interno bruto daquele estado. Devemos estar atentos a um retorno midiático e financeiro que a Copa proporcionará ao país, especialmente às 12 sedes. São incalculáveis os valores de retorno da mídia espontânea, gerado por um evento assistido por metade da população mundial. No que concerne aos Jogos Olímpicos de 2016, o Rio de Janeiro enfrenta enormes desafios. Faz necessário muito planejamento e muito trabalho para que a edição brasileira de maior evento esportivo mundial não seja apenas memorável, mas de grande relevância histórica para o país. A realização das Olimpíadas no Brasil, fato inédito na história, deu foco a questões urbanísticas muito importantes, há muito tempo debatidas, mas nunca enfrentadas, e deslindou o sentido de urgência necessário para a solução. A experiência porque passa o Rio serve de referência para outras metrópoles do país, que têm potencial para sediar grandes eventos. Estratégias para a redução de recursos públicos, definição antecipada de utilização posterior de instalações e trabalho em conjunto com os 3 níveis de governo são apenas exemplos de disposição de obter o melhor custo-benefício dessa oportunidade. No caso do Rio, que foi capital da República, cidade-estado, depois capital do Estado do Rio de Janeiro, há a peculiaridade de lidar com questões administrativas e fundiárias mais complexas do que outras capitais do país. Assim, projetos fundamentais como a revitalização de áreas portuárias e das linhas viárias que integrariam a cidade, os quais só concretizariam as linhas amarelas e vermelhas, entre outros, sempre esbarrar na necessidade de priorização dos 3 níveis de governo para ficar nos problemas da cidade. Com a conquista dos Jogos Rio 2016, a situação mudou. O evento criou oportunidade para dar prioridade a esses projetos essenciais para a cidade. A mudança mais transformadora é o projeto de mobilidade urbana. Com o BRT, Sistema de Transporte em Carga Segregada, Bus Rapid Transit, 152 quilômetros de novas vias cortarão e integrarão a cidade, incluindo a Transoeste, concluída, e a Transcarioca, a ser entregue em 2014. O BRT e os 28 quilômetros do veículo leve sobre trilho, na região portuária e no centro, serão integrados o metrô, ferrovia, ônibus, barcas e aeroportos. Com a implantação dos 4 BRT, a atual frota de aproximadamente 9 mil ônibus será reduzida em cerca de 1/3. Estima-se que em torno de 60% das viagens por transporte público serão feitas em sistema de alta capacidade, livres de congestionamento. Atualmente são menos de 20%. Além do impacto na qualidade de vida pela redução do tempo de transporte, haverá benefícios também para o meio ambiente, pela menor queima de combustível e decorrente de maiores velocidades operacionais. O projeto do Porto Maravilha, de revitalização de 5 milhões de metros quadrados da região portuária, também caminha célere e já influencia positivamente seu entorno. Viabilizado com recursos privados, pela maior parceria público-privada em custo do país, cerca de 8 bilhões de reais. O projeto não compromete recursos públicos tão necessários a setores prioritários, como saúde e educação, e derrubar no centro do Rio o lugar de destaque que sempre ocupou na história e na vida da cidade. Os dados econômicos também já apontam os efeitos dessa transformação. Bairros como Campo Grande, Madureira e Centro ganham nova dinâmica econômica, atraindo negócio e criando emprego, como resultado de investimento da Prefeitura na Transoeste, no Parque Madureira e no Porto Maravilha. No primeiro semestre de
13, esses 3 bairros terão a maior valorização do preço do metro quadrado de suas construções, algo impensável num passado recente. Outros projetos transformadores muito esperados pelos moradores da capital fluminense são os controles das enchentes na Praça da Bandeira e da macrodenagem da bacia de Jacarepaguá, em andamento, e da duplicação do elevado do Joá, importante ligação Zona Sul, bairro e estação. A rede hoteleira carioca, deteriorada pela falta de investimento, nas últimas décadas aponta para uma renovação significativa, com 75 novos projetos de hotéis espalhados pela cidade, que representarão cerca de 16 mil quartos e mais de 10 mil novos empregos diretos. Inspirado nos Jogos dos Ginásios Experimentais Olímpicos, GELS, será a escola o Conceito de Excelência em Conjunto em Educação e Esporte. As 3 unidades já em funcionamento somarão até 2030 mais 3 GELS. Os mais de 500 mil estudantes de 1.076 escolas da rede pública municipal também estão sendo beneficiadas pela universalização do ensino em inglês. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, lembramos que obras de infraestrutura, obviamente, não são construídas apenas para mega eventos esportivos de duração efêmera, e sim para a cidade e seu futuro. Não vemos sentido algum em alegar desperdício de recursos públicos. Estamos investindo não só no futuro esportivo deste país, mas no desenvolvimento urbano e econômico. Além de dar melhores condições de vida aos moradores das capitais, sede, estamos criando inauditas oportunidades para multiplicar exponencialmente o número de turistas que nos visitam anualmente, que deixam nas economias locais importantes recursos geradores de emprego e renda. Verifica que a motivação central desse grande volume de investimento é a expansão da economia brasileira, que atrai mais viagens de negócio, novo vigor do seu mercado imobiliário e a elevação do poder aquisitivo da classe de renda média, com reflexo importante no turismo, de lazer interno e externo. Senhoras e senhores, aproveito a oportunidade para fazer breve comentário acerca das oportunidades que o país está construindo com esses 2 eventos. Naturalmente, ressaltamos, contudo, que a formação de um atleta de alto nível exige bem mais tempo do que um ciclo olímpico de 4 anos. Assim, devemos ter o pé no chão, porquanto reconhecemos ser complicado montar um cenário com a possibilidade de uma representação altamente competitiva, ou pelo bem mais forte do que o das Olimpíadas dos últimos 16 anos. O selecionado brasileiro certamente cumprirá uma campanha histórica na Olimpíada, alavancada pelo fato de atuar em casa, uma motivação especial para o melhor desempenho. Nesse sentido, faz necessário discutir brevemente a sensível questão do financiamento esportivo. Lembrando que a maioria dos esportes olímpicos tem alta dependência da renda dos Jogos. É o que mostra o relatório do COI, Comitê Olímpico Internacional, que detalha a estrutura de cada uma das 26 modalidades. No cenário mundial, 10 federações internacionais têm pelo menos 50% de receita no período de 2004 e 2008 vinculado aos Jogos. Ou seja, são repasses feitos pelo COI referente à competição. Senhoras e senhores deputados, o Brasil conta com financiamento permanente para o esporte através da Lei PIVA, que desde 2001 repassa 12% da arrecadação das loterias federais para o Comitê Olímpico Brasileiro e seus congêneres paralímpicos. Os resultados foram impressionantes. Antes da lei, o Brasil conquistou uma média de 4,4 medalhas por Olimpíada, entre 1920 e 2000. Após a lei entre Atenas 2004 e Pequim 2008, a média saltou para 12,5 medalhas. Em Londres 2012, a média foi de 14 medalhas. Grande parte das empresas privadas só aceita investir dinheiro em atletas de renome, mas que já tenham conquistado título de medalha. Por isso, resta ao Estado a tarefa de injetar recursos em jovens para a formação de novos competidores para representar o Brasil nas Olimpíadas. A reestruturação do programa Bolsa Atleta revelou-se fundamental para o fomento do esporte de alto
rendimento no Brasil. A criação de categoria atleta pódio, em que esportista com reais chances de medalha olímpica, recebe até 15 mil por mês, foi uma das importantes medidas adotadas. O critério para a definição desse atleta é que esteja entre os 20 melhores do ranking de sua modalidade. Antes de encerrar, deixo uma palavra de incentivo a nossos briosos atletas olímpicos e paralímpicos. Precisamos refletir melhor acerca da carga de emocionalidade, expectativa que depositamos sobre a figura individual deste ou daquele jovem atleta, que por alguns dias experimenta sobre os ombros o peso descomunal de uma exposição midiática e um fervor patriótico sem limite. Afinal, o seu engrandecimento no esporte, como em qualquer outra área, não se mede em recordes, prêmios e medalhas, mas sim na conquista de uma vida melhor para toda a sua população. Antes de encerrar, senhor presidente, hoje é dia da saúde. Isso aqui já para falar, mas antes de encerrar, deputado, eu queria dar a palavra ao deputado Marco Rogério, que felizmente minha alegria é do nosso partido, do PDT. Pois não, deputado. Deputado Damião Feliciano, cumprimento Vossa Excelência pelo brilhante pronunciamento que faz na tarde dessa segunda-feira e abordando um tema que Vossa Excelência está muito próximo dele, em razão, sobretudo, da missão nobre que o PDT confiou a Vossa Excelência, que foi presidir a Comissão de Esportes, especialmente nesse momento histórico que o Brasil está vivendo. Então, esse momento ele é importante para o país, mas a comissão que Vossa Excelência preside tem um papel extremamente destacado na discussão desse cenário que todos nós estamos vivendo no Brasil. Então, minhas homenagens a Vossa Excelência pela abordagem responsável e pelo comprometimento que Vossa Excelência tem com esta causa, com esse tema, que é um tema de Brasil. Esse não é um tema de governo, mas é um tema do país. A Copa vem e passa, as Olimpíadas também, mas o esporte brasileiro precisa de posições firmes, não só estudadas, elencadas agora, mas concretizadas para ficarem para a história, porque é isso que constrói uma sociedade melhor. Parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento e pelo compromisso que tem com esse tema e com o Brasil. Deputado Marco Rogério, eu fico contente, principalmente pela sua juventude, né? Você que é a voz que pratica esporte, mas a sua energia jovem, a sua determinação, a sua força está integrada com o esporte, não só no seu estado, mas também aqui como um todo no Brasil. Por isso que eu faço questão de inserir dentro do meu discurso as palavras honrosas da Vossa Excelência. Muito obrigado. Para encerrar, presidente e senhoras e senhores deputados, eu, como médico, queria falar sobre o tema de saúde, hoje é dia da saúde. Eu sempre tenho tocado nesse assunto e eu lamento, né, que em todos os segmentos, não é, que a gente vá, a saúde sempre é um problema no país. E eu lamento porque nenhum segmento de Estado, nem federal, nem estadual, nem municipal, consegue dar assistência adequada aos pacientes. Pacientes, por mais que a gente faça, o sistema do SUS é um sistema excelente, colocado dentro do papel é uma coisa maravilhosa. Mas quem quiser saber o efeito da saúde, é só ir para uma fila. Sinta uma dor para você ver a dificuldade, o calvário que qualquer pessoa passa quando sente um problema de saúde. É difícil. Os planos de assistência médica hoje é matéria do jornal novamente, né, a respeito dos planos de assistência médica. As filas do país, você precisa de fazer uma ultrassonografia, ou você precisa fazer um procedimento maior, é difícil para que você possa fazer. Então, eu faço uma questão para terminar o meu discurso, dizendo que a saúde brasileira é uma saúde que anda doente, é uma saúde que anda na UTI, sem recursos, principalmente recursos federais. Nós não vamos dar nem contemplar a população, a grande fila que fica na periferia das grandes cidades, que quando precisa de uma cirurgia de apendicite, ou tem um acidente vascular cerebral, ou um problema de infarto, tem dificuldade de internação, as filas nos corredores dos hospitais, as ambulâncias que levam as macas e volta só a ambulância porque a maca fica no hospital por falta de leito. Esse é o quadro que a gente não pode encobrir.
esse problema, porque tem que ir, descer a periferia para sentir. Por isso que eu faço um apelo ao governo federal que manda para que a gente possa, presidente Amorim, tirar a saúde da doença, tirar a saúde da UTI e possa revigorá-la para que a gente possa, a população mais carente, dar a saúde necessária que ela precisa. Muito obrigado, senhor presidente.